Primeira parte da aula 2 foi interrompida de maneira indesejada, então eu continuo aqui o texto do discurso pronunciado pela presidente Xi Jinping da China à Universidade de Beijing em 2016, que trata então da ambição de se criar uma filosofia e um campo de ciências sociais com características chinesas. Eu completarei a leitura do seu discurso, que se encontra facilmente na internet. Vocês podem ver o site, é uma tradução do web mesmo. Eu completarei então com os pontos do pensamento Xi Jinping, como se diz na China, os grandes líderes da, da China têm formado um pensamento a partir de textos pronunciados e escritos. Se fala de um pensamento Mao Zedong e agora também de um pensamento Xi Jinping, que está atualmente disponível em 4 volumes, um quinto vem de sair neste ano, chamado A Governança da China, e qualquer um pode consultar esses textos para entender melhor o que é a visão do Partido Comunista Chinês e da sua liderança no que diz respeito a esse período extraordinário na história da humanidade, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial, tecnológica, econômica, que estamos atualmente vivendo numa nova fase, no que diz respeito à China, no início desse 15º plano quinquenal que acabou de ser apresentado ao público chinês e internacional. Eu continuo então com a leitura. O setor de filosofia e ciências sociais da China deve expandir sua influência internacional, concentrando-se em questões de interesse global e iniciando e liderando projetos de pesquisa relevantes. Deve também investir mais na criação de excelentes sites e periódicos acadêmicos em língua estrangeira e ajudar a divulgar as realizações de pesquisadores chineses para o resto do mundo, apoiando sua participação em seminários internacionais e a publicação de seus artigos científicos. Promover a filosofia e as ciências sociais com características chinesas é um projeto sistemático e uma tarefa árdua que exige um bom planejamento estratégico e esforços coordenados de todas as partes envolvidas. Devemos lançar programas de inovação e estabelecer plataformas de inovação, promovendo a inovação em todos os domínios da filosofia e das ciências sociais. Devemos intensificar e expandir a pesquisa, a divulgação e o ensino das teorias marxistas, dando plena visibilidade aos programas de pesquisa e desenvolvimento em teoria marxista, aos centros de pesquisa em teorias socialistas chinesas, às academias de marxismo e aos jornais, periódicos, sites, outras plataformas para o trabalho ideológico e teórico. Além disso, a internet e o Big Data devem ser utilizados para aprimorar a infraestrutura e os aplicativos do TI no setor da filosofia e ciências sociais, em áreas como livros, dossiês, sites e bancos de dados. A construção do Centro Nacional de Literatura em Filosofia e Ciências Sociais deve ser acelerada e uma plataforma digital eficiente e acessível para estudos em filosofia e ciências sociais deve ser criada, permitindo o compartilhamento de recursos. Os sistemas de distribuição,
concessão e gestão de financiamento para pesquisa devem ser inovados para garantir melhor aproveitamento dos recursos. Isso inclui aumentar o investimento, otimizar o uso dos recursos por meio da combinação de dotação orçamentária com alocação específica, financiamento genérico com financiamento competitivo e subsídios governamentais com doações públicas. Paralelamente, um sistema de avaliação e um sistema de promoção confiáveis e transparentes devem ser implementados para identificar e disseminar efetivamente os bons resultados de pesquisa. Então, foi um trecho expressivo do discurso proferido no Seminário de Filosofia e Ciências Sociais por Xi Jinping, presidente da República Popular da China e chefe do Partido Comunista Chinês. Algumas observações antes de passar a- ao pensamento em resumo, dito Xi Jinping. Gostaria de enfatizar aqui a conciliação que no Ocidente é quase impossível almejar, a conciliação e a colaboração entre as teorias marxistas, tais como afirmado por Xi Jinping, e o espírito de inovação tecnológica, inovação profissional, e nem hesitaria a dizer inovação empresarial. Não? Os empreendedores fazem parte do projeto chinês. Aliás, nenhum país nesse momento está ou inventando ou lançando startups quanto a China. Nenhum país está conseguindo o número de patentes que a China está conseguindo. E como podemos ver a partir desse texto, apesar do fato que uma grande parte do sucesso chinês diz respeito às inovações tecnológicas e à produção industrial, e as modificações, as inovações, os progressos trazidos ao âmbito da organização da mão de obra e da força de trabalho, né, podemos ver quão importante é o pensamento teórico representado pela filosofia e ciências, ao qual dá atenção Xi Jinping neste artigo. Isso para os brasileiros deve ser claro, embora o que representa uma certa realidade que eu vejo quando se diz respeito ao ensino da filosofia e ciências sociais. Simplesmente a ocultação de uma realidade vergonhosa. Ou seja, enquanto no último governo de Bolsonaro, pessoas como o general Hamilton avançavam a ideia, que é uma ideia bastante compartilhada entre os sectores evangélicos, mesmo os presbiterianos, mesmo os mais fortunados entre os evangélicos, que a filosofia é para caricatural, porque é necessário às vezes caricaturar também, obra do diabo. Não? Ou seja, enquanto os lideranças políticos do país e militares do país no último governo avisaram a população de se prevaricar, de se proteger contra a força doutrinária da filosofia e dos filósofos. A grande burguesia brasileira requisita
reivindica cada vez mais filosofia na formação dos seus filhos. Enquanto ouvimos vindo de representantes do Ministério da Educação como é necessário reduzir horas de ensino no setor público da filosofia e das ciências sociais. E mesmo quando os professores da rede pública se manifestam contra essas medidas, os colégios privados de elite brasileira continuavam aumentando a filosofia e as ciências sociais. Ou seja, história, geografia, sociologia enquanto tal, além de filosofia, e a filosofia sendo ensinado por filósofos, por pessoas diplomadas em filosofia. Eu tive a experiência de participar a uma formação da pós-graduação, promovido por uma instituição privada, em que ofereciam cursos sobre educação. Eu não parava de encontrar, não, o que foram chamados de TCCs, mas na verdade foram curtos estudos, não, que tratava da educação no Brasil, dos atrasos, das dificuldades, da violência, da angústia entre os alunos. Eu não estou dizendo que isso não existe na rede privada, mas também a rede privada oferece meios para a contratação de psicólogos e diferentes tipos de monitores, de conselheiros, né, a tornar a experiência, da adolescência um pouco mais tranquilo, né. Veja, também no colégio onde estuda uma das minhas filhas, algumas semanas atrás, houve uma grande tumulto. Foi criado por causa de um jogo de futebol, no qual, como sabemos, os meninos, como os homens, os pais deles, são estimulados a proferir o maior número de obscenidades e de palavrões para provocar até a explosão seus rivais, numa experiência esportiva que supostamente está sendo oferecido para diminuir as violências ou as pressões e angústias comprimidas nos jovens enquanto eles estão canalizados a alcançar e ocupar seus devidos lugares numa sociedade com quase todas as cartas já marcadas. Então, menos esporte, mais filosofia, menos briga, menos obscenidades, menos provocações e mais leitura. Não passamos além do período da época da leitura. Aqueles que sabem, aqueles que estão visando a sabedoria, sabem que não se encontra nas versões sintetizadas pelos transformadores gerativos. Então, é necessário também ser um pouco mais ousado na análise da estrutura e do oferecimento do ensino, tal como está sendo apresentado ao público brasileiro, e diante do qual a mídia simplesmente fez o contrário que é necessário. O contrário. Reduz e mercantiliza tudo. Isso é normal. O que não é normal é que em campos que não são necessariamente alvos da mediação, como
vamos dizer, as religiões, ó, o mesmo papo se encontra. Uma simplificação, uma mediocridade que se ouve uma vez ou mais por semana saindo da boca de pessoas que não têm formação adequada no meio. Geoffrey Hinton é um dos grandes pensadores, tecnólogos, idealizadores por trás dos transformadores pré-treinados gerativos, o ChatGPT. Ele foi premiado pelo Prêmio Nobel no ano passado, tem um longo percurso de trabalho na Universidade de Toronto e de Oxford, bem, e com Google, e foi o mestre dos tecnólogos que ingressaram, os engenheiros que ingressaram o OpenAI, conseguindo então a produzir a versão do Chat 4, que ainda está abalando a sociedade ocidental, levando medo por justa causa, porque está sendo acompanhado pelo maior movimento em prol à centralização e concentração de riquezas que as sociedades ocidentais têm vivenciado desde a Revolução Francesa. Não é possível falar de inteligência artificial hoje sem falar do modo de financiamento, os riscos ecológicos envolvidos, ó, na criação dos data centers, que são as peças fundamentais para avançar a velocidade dessas máquinas. Hinton está extremamente cético sobre a capacidade dos governantes e dos governos ocidentais de integrar a inteligência artificial de modo a promover uma vida melhor para todos na sociedade e não apenas e principalmente da classe oligárquica dos bilionários. Porém, ele deu uma exceção. Ele diz, ainda nessa semana, a Bloomberg News, repetindo o que vem dizendo, que um país está mostrando um outro caminho ao integrar a inteligência artificial de tal forma que não ameaça o bem-estar da coletividade, da sociedade, porque não ameaça tirar as capacidades de trabalho e de obter um justo salário às cidadãos do próprio país. E esse país é a China. Eu termino, então, hoje pela delimitação dos principais pontos do pensamento Xi Jinping. Se encontra de maneira fácil. Estou no Wikipedia. Ainda é necessário abrir as páginas, mas convido todos a abrir as páginas de um dos 4 volumes do livro A Governança da China, né, que organiza, coleciona todos os discursos e escritos de Xi Jinping para ver exatamente como ele desenvolve seu pensamento e como é recorrente, né, e íntegra esse pensamento. Vamos vendo os 14 princípios políticos. Garantir a liderança do Partido Comunista da China em todas as formas de trabalho na China. Isso é fundamental. Eu não pretendo comentar. Quem sou eu, aliás, de comentar? Estudando uma aula
sobre a filosofia chinesa contemporânea. Só quero dar aula e espero que vocês se disponham a escutar. O partido, eu sei que nessa época de Brasil paralelo é muito complicado, mas aguardamos um episódio de Brasil Paralelo sobre o pensamento Xi Jinping. Convido vocês a usar com todo o dinheiro disponível. O segundo princípio, o Partido Comunista da China deve adotar uma abordagem centrada nas pessoas para o bem comum. Nessa triste, lamentável e horrorosa semana em, no qual a cidade de Rio de Janeiro novamente testemunhou, mas também matou mais de 120 pessoas em Penha e no Complexo do Alemão. Ler uma frase disso, pronunciado por um presidente acusado de todos os totalitarismos, os fascismos, os genocídios que não se comprova no campo, é algo como uma revelação. O Partido Comunista da China deve adotar uma abordagem centrada nas pessoas para o bem comum. E não é só isso. Vejam o terceiro princípio: a continuação da consolidação abrangente das reformas. Essas não são reformas neoliberais. Essas são reformas a prevaricar-se, a proteger a estrutura do Estado civilizatório de China das tentativas de desestabilização provenientes do Ocidente. A China atualmente está cercado pelas forças navais norte-americanas. Eles têm uma margem de movimento limitado nos próprios mares deles. Todo movimento é estritamente monitorado. Porém, por dentro, pelo território, a China ah, está sem limites de movimento. Então, os americanos, as forças aliadas dos americanos, os japoneses, os britânicos, tentam intimidar ao invés de se entregar como um grande pensador no passado, mas que se tornou um triste reacionário digno da sua infância como Jung e Hitler, né? Ocasionava dizer, se entregar ao melhor argumento. A China tem o melhor argumento em praticamente todas as questões vinculadas ao desenvolvimento econômico e a, a criação de uma rede de comércio internacional. Adoptar novas ideias científicas é o quarto princípio para desenvolvimento inovador, coordenado, ecológico, aberto e compartilhado. Quinto ponto, quinto princípio, continuar o socialismo ao estilo chinês, com o povo como o dono do país. É isso que significa socialismo, nada outra. O socialismo europeu, por exemplo, foi completamente corrompido, completamente invadido pelas forças neoliberais. Não existe socialismo mais na Europa. Existe algo extremamente inovador.
que na França se chama La France Insoumise, que a mídia agora sendo ou dominado pelos bilionários ou pelo governo reacionário de Macron, tentam abafar a todo custo. Porém, o apoio popular não para de crescer. Socialismo ao estilo chinês identifica o povo como o dono do país. Sexto princípio, governar a China como Estado de Direito. Eu fui espantado uma vez nas minhas aulas de filosofia, minha última instituição aqui em Porto Alegre, privado e católico, de ouvir ouvindo de um aluno profissional trabalhando no âmbito das pesquisas eleitorais, de que a China supostamente não tinha um Estado de Direito, não tinha um sistema jurídico. Enfim, sétimo princípio, praticar os valores fundamentais do socialismo, incluindo o marxismo, o comunismo e o socialismo com características chinesas. Oito, melhorar o padrão de vida e bem-estar das pessoas é o principal objetivo do desenvolvimento. Oitavo princípio, melhorar o padrão de vida e bem-estar das pessoas é o principal objetivo do desenvolvimento. Nono, o respeito pela natureza com políticas de economia de energia, proteção ambiental e contribuir para a segurança ecológica global. Décimo, seguir uma abordagem global da segurança nacional. Décimo primeiro, o Partido Comunista da China deve ter liderança absoluta sobre o exército de libertação do povo chinês. Décimo segundo, promover o princípio de um país, dois sistemas para Hong Kong e Macau e finalizar uma futura reunificação nacional completa e seguir a política de uma China e o consenso de 1992 em relação a Taiwan, e reconhecido, aliás, pelos Estados Unidos. Décimo terceiro, estabelecer um destino comum entre o povo chinês e outros povos do mundo, com um ambiente internacional pacífico. Décimo quarto, melhorar a disciplina partidária no Partido Comunista da China. Xi Jinping, seu pensamento para concluir essa aula que foi sem intenção, interrompido no meio e completa, então, este apelo feito pelo presidente a criar uma filosofia com características chinesas.